lindona! Seja bem-vindo a mais um Legado Delas Cast. Aqui nós destacamos a vida e a história de mulheres que fazem a diferença, deixando o legado, impactando a vida de outras mulheres. E hoje eu estou aqui com mais duas mulheres empresárias, mulheres incríveis, com histórias que vão impactar a tua vida, eu tenho certeza. Mas antes da gente iniciar, deixa eu te fazer um convite. Se inscreve no canal para não perder nem o conteúdo por aqui, clica no sininho, compartilha e deixa teu comentário, o que você achou, o que foi que mais te impactou com o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, deixa eu já falar com as minhas convidadas. Em especial aqui, Dai Feliciano, que é mãe, esposa, CEO da empresa Dai Feliciano Noivas, com atendimento de luxo, conforto e exclusividade à noiva no seu grande dia. Seja bem-vinda, Dai. Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite. Tava com saudade de você. Muito Tô bom. lisonjeada pelo convite. Obrigada, tá? Obrigada a você. E também, Josi Marques atua há mais de 14 anos na área da saúde como massoterapeuta. Há 6 anos se tornou proprietário de um espaço de saúde e beleza, que criou também o seu próprio método, Evolution Therapy, e através dele tem transformado a vida e a autoestima de muitas mulheres. Seja bem-vinda, Josi! Muito obrigada, eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? E poder compartilhar aí muito. Muito obrigada. Donas, deixa eu falar uma coisa. A gente aqui recebe mulheres. Nós chamamos mulheres que a gente sabe que impacta através dos seus negócios. Duas mulheres na área da beleza que eu queria entender um pouquinho mais do negócio de vocês. Como que... cada uma vai se apresentar, né? Mas como que com o trabalho de vocês, com o negócio de vocês, vocês têm impactado vidas? Qual que é o resultado disso? Posso começar? No sentido do trabalho, Grazi, tu fala com as minhas clientes? Ou no geral? No teu caso, tu faz isso de várias formas, né? Mas a gente gosta de pensar assim, né? Como que o resultado daquilo que eu faço pode impactar outras vidas? E eu sei que vocês trabalham com algo que faz a diferença. Então, conta pra nós um pouquinho, né? De como que isso, tanto na área de cursos que tu faz, quanto com as noivas também. Então, Grazi, com as noivas, eu gosto, assim, eu tenho um trabalho bem exclusivo, né? Então, eu acho que isso já se torna impactante, porque o meu método de atendimento não é aquela coisa de muvuca, de estar dividindo, de repente, um espaço com outras pessoas. Então, eu atendo somente a noiva com os familiares. Então, isso já se torna gostoso e já impacta a vida delas, porque é um dia especial, né? Então, eu gosto de estar ali 100% com a minha energia, com meus pensamentos. Eu não vou estar preocupada com agenda lotada, de repente com outra noiva, né? Às vezes eu atendo 2 noivas no mesmo dia, mas se uma casa de manhã e outra à noite, mas isso é muito raro. Então, eu acho que dessa forma eu já consigo impactar pelo fato de eu estar conseguindo entregar para elas 100% da qualidade, não só do meu trabalho, mas da minha atenção e carinho. Porque quando tu não está preocupada com uma demanda de um dia inteiro de trabalho, tu consegue prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no que ela realmente precisa, porque muitas vezes vai muito além de maquiagem e penteado. Às vezes eu recebo pessoas que sentam na minha cadeira e desabafam a história das histórias da vida, às vezes não estão num bom dia, então é muita conversa. Eu uso muito, eu uso muito falar de Deus para elas, né? Então eu sempre peço quando eu saio para trabalhar para que Deus me use de alguma forma no meu trabalho. E cada dia mais, quanto mais eu peço, eu percebo que Deus tem me usado bastante. Eu tenho até, como é que eu posso te falar assim, ó? Teve até um episódio que para mim foi bem impactante de uma pessoa que veio conversar comigo, uma noiva. Ela pediu para marcar uma reunião comigo para saber como ia ser o dia dela. E geralmente uma reunião com noiva não é tão demorado assim. 1 hora a gente consegue. Eu fiquei 3 horas e meia tomando café com ela. Ela estava pensando em desistir do casamento. E eu tinha recebido naquela semana uma palavra de Deus, que Deus ia me usar muito no meu espaço para falar com noivas. E naquele dia eu conversei com ela sobre isso e não falamos do dia, não falamos de maquiagem, não falamos de penteado. E a gente conversou bastante sobre Deus na vida dela. No fim ela casou e tudo mais, já passou o casamento dela, foi maravilhoso. A gente foi tomar café num outro momento.
E ela me contou que aquelas palavras ela carrega até hoje na vida dela. Cada vez que acontece algo, ou no casamento, ou na vida de trabalho, ela tem as palavras na cabeça. Ela fala, quando ela vai fazer algo, ela... Ai, mas a Dai falou assim. E aí ela usa aquilo para ela até hoje. Então, eu acho que além da maquiagem e cabelo, o que eu mais gosto e que eu vejo que impacta é o que eu consigo entregar para elas no dia delas. Muito bom. É o verdadeiro sentido de você entender que não é só o que tu faz. Exato. Mas o impacto que exato. tu gera a partir daquilo que tu faz. Muito bom, muito bom. Josi, conta pra mim, né, como que... fala um pouquinho do teu trabalho, né, pra gente entender sobre o teu método, principalmente, e como que ele tem impactado a vida de outras pessoas. Então, né, eu já sou da área da saúde há 14 anos, né, já trabalho com a saúde. E quando eu me tornei dona do Espaço Josi Marques, né, atuando ali, eu tinha comigo, como eu já era da área da saúde, que eu precisava trazer algo diferente, né, para essa questão de salão de beleza, do ramo de salão de beleza. E queria trazer algo diferente, né, algo que realmente pudesse impactar, fazer diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto até agora, né, porque as pessoas hoje, nesse ramo, estão muito preocupadas com a beleza mesmo. Estão preocupadas realmente com a beleza. E esquecem do principal, que é a saúde. Né? Eu acho que sem saúde é impossível ter a beleza. E quando eu criei o meu método, que, como a Dai falou, é algo que realmente vem de Deus, assim, né? Acho que hoje a mulherada tá falando, focando nisso, porque realmente Deus, ele tem que ser tudo na nossa vida. E é essencial, né, pro nosso crescimento, pra tudo. É essencial. Então, eu penso que foi Deus realmente que me direcionou para isso. Porque aqui, na nossa cidade, a gente não via isso. Não tinha nenhum tratamento voltado para a saúde capilar. E o método Evolution Therapy é isso. É um método de terapia capilar que vai tratar, né, as patologias tanto do couro cabeludo quanto da fibra capilar. E de que forma esse método impacta, né, a vida das pessoas, das mulheres principalmente. Homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, porque o cabelo hoje para a mulher, ele é a moldura do rosto. Eu sempre digo que o cabelo para nós é o que realmente a gente acorda de manhã, a gente se olha no espelho e a gente precisa se ver bela, né? A gente precisa se ver bonita. E o cabelo, ele é isso, ele é, né? E o método, ele trouxe isso. Ele impacta dessa forma na vida das pessoas, trazendo aquilo que muitas mulheres estão perdendo, que é o cabelo, né? Nossa, e isso impacta realmente Muito, na autoestima, né? Muito. Falando nisso, eu gostaria... Todas as duas também trabalham realçando a beleza da mulher, né? Tanto na área da maquiagem, enfim. E como que a beleza exterior interfere na interior? O que vocês acham disso? Então, assim, ó, primeiramente, ela tá muito, muito assim, ela reflete muito a beleza exterior para a beleza interior, né? Porque tudo é aquilo que tu vê, né? Como eu falei ali, você acorda de manhã, a primeira coisa que você vai fazer o quê? Se olhar no espelho. Então, aquilo que você tá vendo diante de você, muitas vezes vai refletir interiormente, né? Então, ela está... né? Os sentimentos, tudo aquilo que você sente quando você se olha, se você se olha, você se acha bonita, você olha pro seu cabelo, você acha ele bonito, acha ele belo, né? Automaticamente isso vai refletir interiormente, né? Você vai ter mais confiança, né? Você vai ter um posicionamento melhor de quem você é. Aquilo que está interno vai vir para fora, vai aflorar. Então, vai impactar muito, né? Vai refletir muito. Acho que estão muito ligados. É de dentro para fora, de fora para dentro. É isso aí. Boa, Grazi. E como que tudo isso que a gente tá falando, pra já passar pra ti, interfere nos negócios, né? Que a gente tá falando de empreendedorismo também, vocês são empreendedoras natas que estão fazendo a diferença aí. E como que isso vai interferir nos negócios, pela tua percepção? Ô, Grazi, eu acho que nos negócios é algo simples assim, porque o bonito vende, né? É aquele exemplo que muitas pessoas usam, que é quando tu vai no mercado, por exemplo, tu vai comprar um produto enlatado, tá os dois ali, um tá amassado e o outro tá inteiro, com uma embalagem toda bonita, qual que tu vai comprar, sabe? Eu só costumo assim, eu acho que isso tem sido muito levado
eu acredito que um pouco pro exagero, sabe, Grazi? Ai, tem que estar empoderada, tem que estar. Eu acho que a mulher tem que estar bem consigo mesma, né? Porque quando a gente fala assim, tem que estar bem vestida, tem que estar bem arrumada, bem maquiada, as pessoas já pensam que é roupas caras, ultra mega maquiada, cabelos de babyliss todos os dias. E não, a gente sabe que uma mulher não consegue fazer isso todos os dias, né? Uhum. Mas com certeza isso impacta, porque quando a gente sai de casa bonita, tu fecha até mais negócios, porque tu fala com mais clareza. Eu dou um exemplo muito para algumas pessoas assim, a gente tá todo dia trabalhando na correria, tu é convidada para um casamento, aí tu escolhe uma roupa bonita, se arruma bem linda, quando tu se olha no espelho, tu vai até de outro jeito pro casamento, tu muda até a postura. Quer até fazer foto. Isso, então assim, se tu tá em casa, tá meio desanimada, dá uns 10 minutinhos, se arruma um pouco melhor. Hoje, quando eu saí, porque eu fui pro ateliê me arrumar antes, a hora que eu saí lá do ateliê, que eu fui pra recepção, as gurias levaram até um susto. Eu só fiz uma make básica e já fiquei me achando, já fiz vários stories, já fiz vários vídeos, já fiz conteúdo. Querendo ou não, isso empolga, sabe? A minha preocupação só acontece nesse exagero que tem um pouco em cima disso, pelo fato de que não é fácil para muitas mulheres, né? Que não é essa coisa, como eu falei, de roupas caras, mega maquiagem. É só o fato de tu se cuidar um pouco, porque as mulheres cuidam de todo mundo, dos filhos, do marido, de tudo. A casa tá arrumada, a roupa tá lavada, tá tudo em dia. Algumas coisas talvez não, né? Mas a gente deixa sempre a gente por último, sabe? E a ordem das coisas deveria ser ao contrário. A gente deveria começar nos cuidando, nos arrumando e depois. Parece um pouco egoísta, mas não é. Quando as pessoas entendem isso e começam a fazer isso, o restante vai acontecendo naturalmente, porque o teu humor vai mudando. E nos negócios, é essa coisa que o bonito vende, né? Se tu chega... Eu percebi muito, vou falar agora de mim mesmo, eu trabalho com isso há 15 anos. Quando eu mudei meu comportamento, a forma de vestir, a forma de expor na internet, a forma de vender e o cliente que compra muda bastante. Então, isso é uma realidade, né? Que o bonito vende e agrada aos olhos, né? E muito aumentou isso depois que veio a rede social, porque a gente se expõe ali, né? Então, é uma coisa que todo mundo tem que tomar esse cuidado. Voltando ali ao exagero que eu falo, que às vezes me preocupa um pouco, é que quando a gente fala que o bonito vende, algumas pessoas estão tão preocupadas, empresas, eu vejo profissionais até da mesma área que eu, colegas de trabalho, que aí investe super em produção, super em roupas, em Instagram, em marketing, em tudo, só que depois esquece de um treinamento de equipe, de um atendimento excelente, de um cuidado com o cliente, que eu acho que isso ainda é o mais importante, sabe? Sim. Então, voltou muita preocupação para isso. Como que tu aparece, como que tu fala, como que tu se comporta. E ninguém mais treina para atender o cliente bem, como responder no WhatsApp, como retornar. A atenção com o cliente mudou. Tem lugares que eu vou e tu fica assim, nossa, tu olha no Instagram, parece que, meu Deus, tu chega lá, não é nada daquilo. Então, eu acho que é aí que mora o perigo disso, sabe? O pessoal tá muito se preocupando com essa parte e esquecendo que o atendimento ainda é o mais importante, sabe? O cuidado com a pessoa que tu tá recebendo. As pessoas têm exagerado em muitas coisas, né? Verdade. E aí, a gente tem que pensar assim, uma coisa não anula a outra, né? O fato de eu me cuidar não significa que eu tenho que deixar de lado todas as outras coisas. Só que a mulher, ela é intensa, né? Eu tenho que me arrumar, eu tenho que me cuidar, então tá, então eu vou ficar o dia inteiro no salão. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Entender que tudo é importante, mas começando por mim. Porque, e não só falando de estar linda todos os dias, mas começando no emocional, na mente. E aí isso tudo vai refletindo, né? E sendo intencional, porque eu vou fazer, que vai refletir no meu interior também. Agora, uma dúvida que eu fiquei, né? O que vocês pensam sobre isso? Estar trabalhando na área da beleza exige de vocês estarem todos os dias arrumadas? Tem essa preocupação? Eu vou dizer assim, ó, que querendo ou não, nós somos a cara do nosso negócio. Nós somos, né? As pessoas, elas chegam, quando tu tem um espaço de beleza, ele já fala. Beleza, porque as pessoas, elas chegam até a gente, a primeira coisa que elas vão olhar é a nossa aparência. Infelizmente, a gente não queria que fosse assim, mas né? Porque a gente
é a cara do nosso negócio. Então, se as pessoas vão lá e elas se deparam com uma profissional desleixada, né? Vai lá arrumar o cabelo tá todo arrevirado. Mas eu não vou fazer o cabelo com essa profissional aí, mas olha só o cabelo dela, né? Não tem nem cuidado, o cabelo todo arrebentado. Eu tiro por mim, né? Que é a minha área. Então, eu acho que o visual realmente ele na nossa área ela conta, né? A gente Eu acho que em todas as áreas. Eu né? acho que todas em as todas as áreas. áreas. Mas Não é que só a na beleza nossa, é mas bem é que a cobrada, beleza né? já vai ser mais cobrada, com É. certeza. As pessoas esperam mais, né? Eu queria que vocês compartilhassem. A gente sabe que hoje a área da beleza é uma área que está muito em alta, tem trazido resultado para muitas pessoas, né? Empreender na Uhum. área da beleza. Mas individualmente vocês podem falar. Qual foi a chave assim que virou para vocês para o crescimento? Eu sei que ambas são empresárias bem-sucedidas. E o que foi que, na visão de vocês, né? O que impulsionou o negócio? O que fez com que vocês chegassem até aqui hoje? Grazi, eu acho, posso falar, amiga? Pode. Inclusive, ela já fez os meus cabelos, tá, gente? Vocês não têm noção do que é sobre isso. Daí é minha Mas- cliente. Seu cliente Ó, eu não fala. sabia. Na hora que ela chegou, eu não acredito que tu vai ser minha parceira assim. Já cuidou muito dos meus cabelos que caem. Grazi, eu acho que o que me trouxe até aqui, Grazi, foi realmente ter metido a cara e ter feito o que foi preciso fazer, sabe? O que eu percebo que hoje nessa área, acredito que em qualquer área é necessário. As pessoas, elas estão querendo um pouco as coisas de mão beijada, sabe? E assim, só a gente sabe, acho que tu também, né? O sacrifício que é chegar, sabe? Foram muitos finais de semana, no meu caso, né? Então, assim, a gente sacrifica a família. Quando eu comecei nessa área, eu tinha um filho de 2 anos. Quando ele completou uns 4 anos, que eu estava todo final de semana fora, eu mandei ele morar no Rio de Janeiro com os meus pais, para eu poder trabalhar. Eu fui mãe solteira, então eu precisava sustentar, não tinha ajuda do pai, né? Então eu precisava sustentar. Então, assim, ou eu ia arrumar um emprego que eu não trabalhasse e eu ia dar eu ia dar menos do que eu gostaria, ou eu faria isso. Muitas pessoas, quando eu conto, me criticam, eu não teria essa coragem. Só que foi isso que me proporcionou dar tudo que eu dou para ele hoje, sabe? Então, eu acho que o que me trouxe realmente é fazer o que precisou ser feito, sabe? Mesmo que foi sacrifício. Claro que, quando eu falo isso e algumas pessoas me criticam, eu entendo, porque às vezes tem pessoas que não estão dispostas mesmo. Talvez não queriam chegar tão longe, né? Eu sabia onde eu queria chegar. Um dia eu falei, eu vou estar nesse local, eu vou atender dessa forma, eu vou atender essas clientes dessa forma. Eu sabia exatamente onde eu ia. Se eu tivesse ficado sem o esforço, sem medir esforços, digamos, não teria chegado com toda certeza. E hoje eu vejo que tem muita gente que já quer pegar o trem andando, sabe? Eu acho eles que, querem resumindo, sucesso. eu acho que é em todas. Na tua área, né? Tu já teve, como tu fala, tu já teve outros trabalhos, então a gente está sempre nessa luta. E tem pessoas que não têm esse esforço. E às vezes não é nem por maldade, é porque eu penso que cada um tem o seu caminho. Tem Sim. pessoas que estão com a garra e vão empreender e vão fazer o que for preciso, e tem pessoas que nasceram para ficar, de repente, dentro de um trabalho mais fixo, que trabalha de segunda a sexta, com horário, taranã, e não tem nada de errado nisso. Eu acho que cada um tem o seu local. E a sua fase, né? Às vezes passa por uma fase. Também, Muito bom. E deixa eu perguntar uma pergunta pra vocês. Bem assim, né? Talvez seja engraçado. Ai. Porque ambas, muitos anos na área, né? Quantos anos, Dai? 15. 15. E na área, tudo na área da saúde, 16, né? Não, 14. 14? Tá. 6 é na área da beleza, é? 6 na área da tá beleza. Se vocês não fizessem o que vocês fazem hoje, o que vocês fariam? Tipo assim, passou essa fase, tem que recomeçar, mas com a mentalidade que vocês têm hoje. Sabe? Porque todos esses anos moldaram uma mentalidade. Né? Então, com a mentalidade de hoje, se tivesse que recomeçar e não fosse essa área, o que seria? Olha, gente, eu não consigo nem imaginar.
Eu imaginei, porque muitos anos... Qualquer coisa de vendas, porque eu amo. Sei lá. Eu acredito que com pessoas. Com pessoas, vendas, né? Alguma coisa com atendimento de pessoas. A gente percebe muito, né, que o que a gente faz, né, como eu falo sempre isso, impacta na vida das pessoas. Mas o que a gente faz não nos define, né? Então, independente da área que eu vou atuar, se eu tiver o mesmo coração ensinável, uma mentalidade que quer crescer, de crescimento, se eu estiver disposta a fazer o que tem que ser feito, eu vou crescer, né? Então, muitas pessoas estão presas às suas áreas. E se faz por paixão, se ama, e tudo bem, é ótimo isso, né? Mas tem pessoas que estão infelizes porque acham que é aquela coisa que ela faz que é o que dá resultado. E na verdade o que dá resultado é a mentalidade, é um coração ensinável, é amar as pessoas, é servir, um coração ensinável, eu acho que é a frase mais certa que tem mesmo, que tu falou agora. Porque isso faz a diferença, tu vai estar sempre aprendendo, né? Independente do tempo que você está sempre disposta a aprender, né? E não... a gente estava falando antes sobre uma linha tênue em você acreditar em si mesmo. A gente tem que acreditar sim. Se tu não acreditar, tu não faz nada, não vai. Mas você tem que saber também que você é vulnerável, você passa por desafios e muitas vezes você não tem força para enfrentá-los. E aí, o fato é que, se eu não tenho força, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir? Claro que não. Eu vou me fortalecer. Me fortalecer para enfrentá-los. Só que nesse período, muitas vezes, de fraqueza, de desafios que a gente passa, eu acredito que todo mundo passa, é onde a gente tem que entender, eu sou vulnerável, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas que passaram por uma trajetória semelhante à minha, que vai poder me ensinar para me crescer também. Isso é o mais importante. Né? Porque aí você consegue parar, aprender, e aí você acelera os resultados. Eu já passei por tantas profissões na minha vida, né, assim, ao longo da minha trajetória, e tu falou assim, se você, né, não tivesse que mudar, né, ali o que você faria, assim? Eu acho que a gente se adapta às necessidades, né? Eu acho que tudo depende da necessidade. Às vezes, sei lá, a gente não sabe o dia de amanhã, mas se o espaço Josi Marques não existisse mais, tipo, tivesse que fechar por algum motivo, enfim, com certeza a Josi iria ver uma outra forma e se adaptar, independente de qual área fosse, né? Porque a gente vai se moldando, né? Porque assim, quando a gente fala de empreendedorismo, é uma questão de mentalidade. Se você é empreendedora, você vai ter uma mentalidade de empreendedora dentro de casa. Exatamente. Na tua família, no teu casamento, na tua empresa, independente de qual empresa. E se tu estiver trabalhando como funcionário e tu tiver essa mentalidade, tu vai empreender dentro da empresa do outro. Entende? Então, tem pessoas que estão confundindo as coisas, né? Então, essa mentalidade de empreendedora é inovar, é aprender sempre, é fazer diferença, é querer sempre fazer o melhor para o cliente, é ter garra, é ter força de vontade, é querer fazer acontecer. Então, independente de onde você esteja. Agora, me diz uma coisa, se vocês estivessem de frente com a Josi e a Dai, de 10 anos atrás. Não, peraí. De 15 anos... e de 14 anos atrás, tá? O que vocês diriam a elas? Nossa. Eu diria para seguir o coração direto, sem tentar agradar as outras pessoas. Porque até eu chegar aqui, primeiro eu fui tentando agradar outras pessoas, tentando fazer o que as pessoas achavam que eu tinha que fazer, estudar o que as pessoas achavam que eu tinha que estudar. A gente tem uma sensação de que a gente tem uma obrigação, né, com pais principalmente, né? Eu não sei de onde que vem isso na nossa mentalidade, porque os nossos pais nunca nos cobraram nada, né? A gente que acha isso. Então, eu acho que o que eu diria era para que nem perdesse tempo. Se o que você sente no seu coração é o que precisa ser feito. Independente do que for, no profissional, na vida amorosa, na vida familiar, é você com você. É você que vai pagar o preço, é você que vai correr atrás, é você que vai sofrer, é você que vai chorar. Então, faça o que o seu coração pede já de cara. Não, claro, a opinião é sempre muito bem-vinda, né? Mas faça sempre o que o seu coração mandar. Muito bom. Você, Josi, olha lá para a Josi do passado. Então,
Eu, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sempre, tudo que eu faço, eu sempre coloco diante de Deus, assim. Então, eu acredito, assim, que o direcionamento vem dele, sabe? O que eu diria pra Josi é nunca realmente escutar as vozes que vêm externas, assim. Sempre, assim como a Day falou do coração, eu acho que a voz tu tem que estar realmente Conectada, né? conectado com Deus, porque é Ele que vai te dar todo o direcionamento que tu precisa. É Ele, é Muito Ele. bom. Acho que da gente mesmo, a gente cai em muita cilada. A gente acha que é uma coisa, mas na verdade não é aquilo que a gente tá vendo. Então, muitas vezes a gente se engana, né? Porque a própria palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Mas E a muitas gente, né, vezes, e muitas vezes o que a gente sente no coração, aquilo que algumas pessoas chamam de intuição, é o Espírito Santo falando conosco, Sim, né? sim. então Porque é é a isso maneira aí. que ele fala, É né? a maneira que É. ele fala. É, muito bom. Agora sim, né? Com o tempo de experiência que vocês têm no empreendedorismo, eu imagino que tenha tido desafios. E Muitos. tenha tido aqueles dias de desânimo, de querer chutar o pau da barraca. Já aconteceu com vocês? Ou só comigo? Imagina. Nossa, acho que E aí, o que que vocês fazem num dia desse? Sabe aquele dia que tu, assim, eu tenho aquele compromisso, mas não é o dia que eu tô animada, não é o dia... Porque eu gosto de falar muito disso, porque as pessoas estão romantizando o empreendedorismo. E eu faço isso também porque eu sou apaixonada por isso. Mas existem desafios, nem sempre a gente vai estar motivada, nem sempre a gente vai estar animada. E se com vocês é assim também, qual é a receita? O que que vocês usam como arma, como escudo para lidar com isso? eu parto do princípio da decisão. Eu acho que a gente tem que decidir. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ser uma decisão. Porque se tu esperar o momento de ter vontade ou de esperar uma motivação, né, eu acho que tu nunca vai, tu vai estar sempre desanimado, né? Então, eu acho que tu tem que decidir. Não, eu decido fazer isso, porque eu preciso fazer isso para ter o resultado que eu quero ter. Então, eu acho que é uma decisão, né? Tu Uhum. acorda de manhã, se tu decidir ficar deitado, hoje eu não quero levantar da cama. E A tudo bem, decisão só é não tua. reclama do resultado depois, Só não né? reclama depois do que tu vai colher, né? Porque eu acho Sim. que é uma decisão. Sim, com certeza. Isso é Você, Dai, qual que é a tua mágica? Eu já um pouquinho diferente do pensamento da Josi, eu nesses anos todos aprendi a respeitar o meu dia ruim. Porque eu fiz isso de, mesmo num dia ruim, me obrigar a fazer, sabe? E eu tive um episódio da minha vida que eu entrei no fundo do poço de uma depressão por excesso de trabalho, a ponto de não lembrar nem como se faz um penteado. Então, quando eu cheguei nesse ponto, foi onde eu aprendi que o descanso, que a pausa é um direito é nosso, né? É isso é um importante. direito e um dever. Eu aprendi que parar também é trabalhar, porque eu não parava. Eu achava que eu não posso, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Eu aprendi a aproveitar também o meu dia ruim, porque a gente sabe que são fases, tudo a gente aprende, mesmo com os dias ruins. Então, eu aprendi a parar e tentar entender o que esse dia ruim vai me trazer. Tanto que quando eu aprendi, hoje eu vejo a depressão que eu tive como algo onde eu posso ajudar outras pessoas. Porque hoje, quando eu vejo uma pessoa, eu já consigo detectar, sabe? Como eu tava, eu consigo ver as pessoas e hoje eu consigo ajudar muitas pessoas através disso. Então, o que eu aprendi é a descansar e a parar quando eu achar que tem que ser. Muito bom. Isso Eu é acho que a gente pode unir isso, né? É. Porque assim, ó, tem que fazer o que tem que ser feito? Precisa ser feito? Tem. Tem que ter coragem para enfrentar o medo, os desafios? Tem. Mas desde que eu esteja pronta. Desde que eu esteja preparada. Exato. Não, sim, aí tu tem que Claro, analisar é que e às ver, vezes... né, o que tá acontecendo contigo, com o teu interior, com o teu Exato. corpo, né? O corpo vai dar Só que sinais, né? eu acho que pros dois lados, agora eu gosto desses assuntos. É ótimo. Pros dois lados tem excessos, né? Isso. Então tem aquelas pessoas que dizem assim, tu é guerreira, bota a tua capa e vai lutar. E outras já puxam muito pro lado, não, tu tens que isso e tal. Tu tens que descansar.
Então, tipo assim, algumas Aí pessoas... descansa demais. Não, sabe o que... Essa o que acomoda, já voltar. se larga não, nas costas. porque, tipo, tanto um lado quanto o outro tá certo, mas aquela É o pessoa que quer se equilíbrio. acomodar e segurar em algo, ela pega aquela palavra e ela diz, não, a Dai falou que eu tenho que descansar, então eu vou descansar, É. só descansar. A Josi falou que eu tenho que ir pra guerra, então eu vou ir pra É. guerra. Mas a verdade é que a gente tem que estar preparada. Por isso que eu falo, não é que os desafios vão diminuir, é que você precisa ter força pra enfrentá-los. Exato. E ter força também, às vezes, é parar. Também É. é se cuidar, às vezes lá no salão, né? Cuidar de Verdade. si, cuidar. Então, É manter o equilíbrio, né? Acho que é o equilíbrio, entender equilíbrio. quando eu estou bem e quando eu posso executar aquilo que eu me propus. Porque também não adianta, né? Eu não. estar. Estar mal e querer fazer a todo custo. Eu acho que isso tem um custo depois, realmente vai ter, né? Sim, Então sim. é, Eu Mas sempre porque daí eu é tu realmente também entender. estava num exagero. Sim, né? tava no Eu exagero. estava no exagero de... Eu não parava realmente. Aí fui É. obrigada a parar, né? Frenético. Então hoje, como eu aprendi, hoje quando eu vejo que tá muito, eu dou uma pausa, eu dou o descanso. É. E sem culpa, porque eu vejo que as pessoas têm culpa por descansar. É. As pessoas acham que se elas estão em casa assistindo Netflix, é porque tá procrastinando, é porque deveria estar fazendo conteúdo, porque eu deveria estar fazendo reels, Nossa. porque eu deveria estar fazendo isso. Não, não deveria. Se você tá em casa aproveitando a Netflix, coloca a Netflix. No outro dia, tu fica lá umas 4, 5 horas fazendo reels. Sim. Só que daí o que acontece? Por que as pessoas ficam, eu tenho que fazer reels, eu tenho que fazer isso, eu não posso descansar? Por quê? Porque quando era pra estar fazendo reels Não e quando fez. era pra estar fazendo, não fez. Sim. Aí quando tá Verdade. descansando, tá se sentindo culpada. Então, se tu tá colocando tudo na tua vida, na rotina, tudo em ordem, o que tu precisa fazer, é fazer o que precisa ser feito, quando você vai descansar, você tá na hora de descansar, não tem afazeres pra fazer, Uhum. né? É como Verdade. um desfrute, né? Tu fez, tu plantou e agora tu vai colher. Tanto dos resultados que você buscou quando plantou, mas Uhum. quanto do entender, poxa, eu tive um dia produtivo. Então agora eu vou Eu parar vou e vou parar. descansar. E sabe, eu tenho essa dificuldade, sabe, de parar e descansar. É um dos meus pontos a serem melhorados. Mas hoje, com intencionalidade, eu sei que é preciso, eu sei que eu tenho que parar, cuidar da minha saúde. Então, eu tenho programações. Então, beleza, hoje eu vou parar. Hoje eu vou marcar um jantar com meu marido. Hoje eu vou estar com os meus filhos. Porque se eu não fizer isso, eu não faço. É. Se eu não programar. Sabe como que eu comecei a conseguir fazer isso, Grazi? Colocando folga na minha agenda. Escrevendo folga. Quando o meu cérebro lia e entendia, eu sabia que na segunda e terça era para eu trabalhar bastante, porque aqui, ó, eu não ia fazer nada. Sim. Aí eu consegui fazer sem culpa, porque eu acho que cada um tem que achar como consegue, que nem tu falou, eu não consigo. Quando eu comecei a escrever, pra mim funcionou, né? De Sim. repente tu pode tentar, ou as pessoas podem tentar, mas cada um procurar de que forma vai conseguir, porque o descanso é muito necessário. É. E eu percebo que quando eu tiro pra descansar, ou pra parar, quando eu falo isso, não é tipo semanas, tá, gente? Às vezes é uma tarde. Sim, Uma tarde no mês. Gente, não é um mês. É uma tarde é no uma mês. tarde no mês, entendeu? Tipo assim, agora eu viajei, eu fiquei uma semana viajando de lua de mel, mas tipo assim, a gente já é casado há 5 anos, agora que deu, aí ficamos uma semana, sabe? E aí Sim. agora já acumulou a semana, um exemplo, né? Mas eu digo uma tarde, tem vezes que eu atendia e numa tarde eu desligava o celular e ficava realmente vendo Netflix, mas tava tudo feito. Se realmente tu não se organizou antes, tu não vai conseguir descansar. E aí não adianta sentar pra ver Netflix. Não adianta. É. Não vai descansar, né? É, por isso que é bom a gente entender. Ser produtivo não é estar ocupado o tempo Exato. todo. Ser produtivo é você gerar resultados, né? Então, a gente tem que buscar isso. E é um desafio muito grande nos dias que a gente vive. Porque existem muitas interferências, muitas pessoas falando muitas coisas. Então, por isso que eu falei, intencionalidade. Eu não consigo ter tudo em equilíbrio o tempo todo. Mas sendo intencional, colocando na minha agenda, sabendo dizer não, que às vezes teve momentos que eu decidi, olha, eu vou fazer isso e para ter esse resultado eu preciso caminhar aqui. Uhum. Então eu tive que dizer não para muitas coisas que eu gostaria de fazer, né? Porque dizer não para aquilo que tu não quer fazer é muito fácil, né? Tipo assim, poxa, eu gostaria de estar lá, mas eu não vou poder porque o que eu decidi caminhar por aqui, eu preciso disso para chegar no resultado que eu quero. Então é um desafio. Então, às vezes, pra te chegar no resultado, tu tem que dizer não. Tu tem que entender o que é o teu momento de alta produtividade, que a gente tem isso, né? É.
Quando que a gente consegue ser mais produtivo. E naquele dia que tu não tá bem, muitas vezes tu não vai conseguir ter produtividade. Então, entender isso também é tu buscar esse equilíbrio mesmo, né? O equilíbrio é a palavra que resume o que a gente fala, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa que a maioria gosta de fazer essa pergunta. Eu gosto daquelas perguntas que todo mundo faria, sabe? Na minha visão, não existe um segredo para isso, mas eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês, tá? Qual que é o segredo, a receita, a palavra mágica para o sucesso? Existe? Olha, eu entendo que existem padrões, né? Eu falo assim brincando pra gente rir um pouco, mas existem padrões. Eu amo estudar a história de pessoas de sucesso. Amo. Até porque eu busco muito pessoas assim pra estarem comigo. Mas analisando pessoas que chegaram a um resultado específico, pessoas de sucesso de verdade, a gente vê que existe um padrão comportamental. Não é um padrão que, ela caminhou exatamente aqui, eu vou seguir. Mas existe um padrão comportamental que leva as pessoas a ter um resultado específico. Na visão de vocês, existe algo, consegue lembrar, porque deve ter tido algum padrão para chegar até aqui. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que se conhecer, né? Eu acho que parte daí, assim, eu acho que a partir do momento que tu tem o autoconhecimento do teu caráter, né? Mesmo assim, como pessoa, e estar ao lado de pessoas que querem caminhar contigo, sabe? Que torçam por ti, pessoas que estão ali, que vão te apoiar, vão te dar suporte, né? Porque às vezes a gente passa por desertos, né? E a gente precisa ter ao nosso lado, a gente precisa escolher pessoas para estarem ao nosso lado, né? E isso não é fácil, porque muitas vezes vão ter muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Mas, na verdade, nem todas vão querer realmente estar ali sendo o teu suporte, né? No momento de dor, por exemplo, tu sabe que tu pode contar com determinada pessoa, né? E o sucesso para mim é isso, é tu estar bem contigo mesma, tu saber quem está caminhando do teu lado, quem está, né? Seja a família, porque a família geralmente vem, né? Muito... E amigos, porque, não, mas a pessoa de sucesso não tem amigos. Não tem muitos amigos, mas tu tem que saber selecionar. Porque se souber selecionar, tu vai ter amigos, pessoas que tu vai poder contar nos momentos de fraqueza que a gente passa, né? E é isso, assim, acho que... Com certeza, isso faz muita diferença, né? Engraçado que isso que tu falou, não sei o que a Dai vai falar, mas geralmente é algo que está dentro do padrão comportamental de quem tem sucesso. Porque não adianta, né? Tu nunca vai conseguir ter um resultado se tu não se conhecer. Porque se tu viver se comparando, tu vai querer repetir um padrão comportamental daquela pessoa que você está se comparando. Mas e você? Como é que você funciona, né? Quando você está em alta produtividade, como que é o teu corpo, como que você funciona? Então, realmente é demais. Dai, pra ti, qual que é a receita? Eu acho que é por aí também, sabe? Eu acho que o básico da receita do sucesso é trabalhar. Isso para mim eu acho que não tem outra forma, sabe? Se a gente for estudar, como tu falou, né, que tu gosta de estudar as pessoas de mais sucesso, elas trabalharam e foi de madrugada a madrugada, né? E eu acho que foi o que a Josi falou, é escolher as pessoas que te rodeiam, né? Se tu quer ter sucesso, tu andar com pessoas de sucesso, com pessoas que querem o mesmo que o seu, tomar cuidado com as distrações, né? Às vezes tu tá bem num mês, por exemplo, tá super empreendendo, consegue vender, consegue trabalhar, e no outro mês tu sai, gasta todo o teu dinheiro, já tá com outro ciclo de amizade, já perde tudo aquilo, então tu perde o teu foco. Você, para ter sucesso, precisa realmente de trabalho e muito foco. Muito bom. Não, agora pra gente rir um pouco, eu sei que no universo do empreendedorismo, por trás dos bastidores, existem alguns perrengues, né, que a gente passa. Eu queria ouvir de vocês algum perrengue, assim, que ficou marcado. Tipo assim, esse eu nunca vou esquecer. Foi um perrengue, assim, pode ser engraçado, pode ser um perrengue que te fez rir ou que te fez chorar. Algo que realmente, assim, marcou a trajetória.
Ou se tu quiser contar enquanto ela lembra da Ai, tô história. tentando lembrar aqui, tô tentando Ai, lembrar. deve ter muitos perrengues, É, Josi. Tá, posso Já. ir? Que eu me Tá, inspirei vai. aqui. Então, teve um perrengue que eu passei, que foi com uma noiva, se é pra gente rir, né? Mas tem a ver com aquela coisa do cuidar e da atenção. Eu trabalho com a noiva, faço maquiagem, penteado, né? E eu faço acompanhamento também na igreja, para retoque de maquiagem e para tudo que ela precisa. Muitas vezes tem noiva que acha que o acompanhamento é só retocar a maquiagem ou o cabelo, mas não. Vai muito além disso e esse perrengue prova isso. Eu fui com a noiva, daí os padrinhos entraram, a gente fica dentro do carro esperando, os padrinhos entraram, entrou todo mundo, fechou a porta. Quando a noiva desceu do carro, ela assim, meu Deus, e ficou assim, ó, eu vou fazer xixi. Daí eu falei assim, não, você não vai poder entrar assim. Imagina, 40 minutos de cerimônia, não vai nem ouvir o que o padre tá falando, o noivo ali, porque a gente com vontade de fazer xixi não dá, Nossa, né? A gente eu fica se fiz. balançando, não presta atenção, dá um suador. E ela assim, mas o que eu vou fazer? E eu olhei no meio do centro da cidade, eu abri a minha mala, abri o meu pote de grampos, joguei os grampos todos dentro da mala, entrei embaixo do vestido da noiva. Que E loucura. segurei o potinho pra ela fazer xixi ali embaixo do vestido da noiva. E ela fez xixi e aí joguei fora ali, né? Pingou na mão. Não tem noção, mas enfim, né? Foi perrengue mesmo. Mas não tinha como eu deixar a noiva entrar apurada pra fazer xixi, gente. Eu fiquei imaginando como é que vai curtir o casamento se não fizesse xixi de verdade, porque chega uma hora que Sim. tu não controla mais. Já pensou, ainda bem que foi ali, não foi lá na... Ela entrou aliviada. Entrou aliviada. Depois a gente se encontrou, foi motivo de risada. Na hora ela, né, ficou, ai, Dai, não, que vergonha, capaz. Eu falei, não, meu amor, vamos lá, né? Não vai entrar apurada. E assim foi. Foi uma cena bem engraçada, mas deu tudo certo. Não, eu tenho um perrengue, eu não vou contar hoje não, mas vou deixar o povo curioso. Que foi muito, assim, tipo assim, na hora foi muito doído, assim, eu queria chorar. Mas hoje, eu ainda falei assim pras meninas, vai virar história pra contar, mas deixa eu contar mais pra frente. Fala o teu perrengue, Josi. Então, eu vou contar um perrengue, então. Ai, uma vez eu fui Ela Eu riu fui antes. convidada, cara, demais. Não, isso foi demais. Eu fui convidada pra levar uma dinâmica em uma palestra de uma colega, né? Eu era massoterapeuta na época e ela me convidou. Era eu ia me apresentar também como massoterapeuta ali. A gente tinha montado um stand bem legal e tal. Mas ela pediu pra me levar uma dinâmica. E aí eu fui e tal. E essa dinâmica era com uma linha, um barbante, não sei se vocês já viram, né, isso. E eu, beleza, tava tudo certo, tudo, né, chamei 2 pessoas pra serem as voluntárias, assim, pra mim poder fazer a dinâmica, né. E aí, sei que no fim, eu tive a intenção, né, de chamar uma outra pessoa que de repente conhecesse aquela dinâmica, né, porque comecei a desenrolar da coisa ali e tal. Gente, sei que no fim eu esqueci como é que desmanchava o negócio. Deu um branco assim na hora. Um branco que eu não conseguia desatar o nó do negócio. Eram dois meninos que quiseram participar. E aí, gente, eu não conseguia e o meu esposo estava, né, junto comigo. E ele sabia como é que era o negócio. E ele assim, Cheiro, mas como é que tu foi esquecer desse negócio? Tava tudo certo, eu não sei, me deu um branco. Gente, eu fiquei com tanta vergonha que eu queria um buraco pra me enfiar dentro. Ou seja, era pra ser uma dinâmica de 15 minutos. A dinâmica levou, assim, acho que uns 40 minutos. Meu Deus. Gente, é sério. Aí tu Porque foi eu não estendendo. lembrava. Não, porque daí, tipo assim, ó, pensa. Quando a dinâmica demorar é porque a pessoa esqueceu de terminar. Gente do céu, mas isso foi o pior perrengue da minha vida, assim, que eu já passei, né? Com um monte de gente ali e tal. Mas assim, daí, tipo, né? Assim, gente, então não deu certo, né? Infelizmente, tive que levar na esportiva e tal. Aí, Depois de 40 minutos. 40 minutos ali e tal. E aí foi, daí, tipo, continuou o negócio, ela continuou lá, amém. Eu depois fui lá pro stand, fiz massagem no povo e deu. Fazer o quê? Mas com certeza ela nunca vai esquecer daquilo ali, né? E eu também não, porque pra mim foi terrível, assim, ó, eu quis me enfiar embaixo do buraco, né? E foi assim, acho que foi o Mas pior de engraçado, todos. né? Que a gente sempre tem perrengues e alguns deles,
tipo, é aquele que dá vontade de enfiar a cabeça no buraco mesmo. Tipo assim, meu Deus, Dá. como que isso Que aconteceu vergonha. Aham. comigo, né? E às Uhum. vezes afeta a gente de uma forma que às vezes a Afeta. gente nem esperava. É. Mas é uma coisa que eu trago pra mim, sabe? Eu sempre me desespero quando dá algo errado. Tipo assim, aquela coisa nos primeiros segundos. Aí eu, calma, Grazi, isso vai virar história pra contar. Nossa. E se vocês não tivessem passado por isso, vocês não teriam essa história pra contar. É. E uma história que não é só uma história engraçada, né? A Dai contando, tipo, é se importar. É se preocupar. Poderia ter deixado a noiva entrar apurada mesmo. Poderia, não poderia? Poderia. Tinha alguma coisa pra fazer? Teoricamente não tinha, mas ela resolveu. Ela Uhum. encontrou a solução que não tinha. Então é muito sobre isso, sabe? É sobre a gente entender que sim, nos bastidores existem desafios. E às vezes aquilo que aparece lá no Instagram, o que aparece, né, que as pessoas estão vendo o palco, né, as pessoas não olham os bastidores. E as pessoas querem o palco, elas querem estar onde você está lá no palco. Mas não entende que para estar lá no palco teve que ter todo o bastidor antes, que muitas vezes teve muitos perrengues que te fez chorar, que te fez se desesperar. Mas quando a gente entende o que a gente faz e por que a gente faz o que faz, Verdade. a gente vai passar por esses perrengues, vai levar na esportiva e vai entender que tudo vira história depois. E que tudo bem. A gente vê aqui que a gente passa por desafio e as coisas ruins às vezes acontecem, engraçadas, ruins, que fazem a gente chorar, que fazem a gente rir, mas faz parte do empreendedorismo, da jornada. Então não dá pra gente desistir por causa de um desafio, por causa de um perrengue, por causa de uma dor, né? Bem De um assim. desafio. Então é pra gente entender que se a gente quer chegar no palco, se a gente quer chegar no topo, a gente precisa se preparar para o processo, estar disposta a enfrentar o processo. Estar no processo. E esse processo é lapidando, mudando, e a mudança dói. Dói no sentido que tu vai ter que sair da tua zona de conforto. Né? Não é que... tem gente que também entra por uma outra linha tênue, né? Não, tem que sofrer para ter sucesso. Não é que é sofrer, mas tu tem que estar disposta a sair da zona de conforto. E tudo que tu vai... É que para quem quer chegar no sucesso, esse caminho árduo não é sofrer, né? Porque é aquela coisa de você visualizar o futuro. Exato. Eu sei aonde eu quero chegar. E o que eu estou fazendo, eu sei, eu tenho clareza que eu vou chegar. Mas hoje não precisa sofrer tanto, eu acho, assim, sabe? É bem como tu falou ali, as pessoas acham que, tem que... Não, eu acho que tu tem que ser humilde e pedir ajuda. Eu acho que tu não precisa sofrer, não precisa ser sofredor, sabe? Não precisa tu querer fazer tudo sozinho. Tem pessoas ali pra te ajudar. Só E hoje a gente tem procurar. acesso tão fácil ao conhecimento, Sabe? né? E antigamente não, tu Antigamente não. tinha que ler 10 livros daqueles grossão e ainda não aprendia, porque não assimilava tudo. Bem assim. E é isso aí, pedir ajuda. Eu acho que tem que pedir ajuda. Eu tenho dificuldade na gestão aqui nessa parte. Então, vai atrás de um profissional que vai te direcionar, né? Eu tenho dificuldade em cumprir isso e fazer isso. O que eu posso fazer? Quem que pode dar uma estratégia melhor para mim nessa área? Procurar ajuda. Por isso que a gente volta mais uma vez ao autoconhecimento, né? Se conhecer e entender a sua fase. Porque, poxa, se eu sei que eu não sou tão boa nisso, eu vou fazer o quê? Eu posso ir lá quebrar a cara várias vezes, errar, acertar, mas eu posso também encontrar uma pessoa que é boa e que vai encurtar o caminho pra mim. Exatamente. Ou que vai fazer pra mim, ou que vai me ensinar a fazer, né? Entender a minha fase. Não, nesse momento, eu posso até me tornar boa, tudo bem, o que a gente quiser, a gente faz, tá? Eu quero, sei lá, montar carro, eu faço se eu quiser. Só que eu tenho que estar disposta a pagar o preço. E a pergunta é, será que o preço que eu pago para isso vale a pena? Não vai trazer um desgaste muito grande? Não vai, né, ser muito ruim para o meu resultado? Então não é mais fácil encontrar alguém que vai saber fazer, que vai encurtar o caminho, que vai fazer com mais maestria e que vai me gerar mais resultado e que vai encurtar uma dor muito grande que eu poderia passar? Então, é sobre isso, sabe? É sobre a gente se entender, se conhecer, entender o momento, estar disposta a fazer o que tem que ser feito, mas também o que tem que ser feito, mas que realmente precisa ser feito. Porque nem tudo a gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer. Não, eu tenho que fazer tudo. Não, eu não tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer.
E pra eu saber o que eu preciso fazer, eu tenho que me conhecer. Nossa, é muito isso. Eu tenho que conhecer sobre o meu negócio, entendeu? Né? Enfim, gente, isso é muito papo aqui. Mas eu gostaria que vocês trouxessem pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo aí o podcast, uma mensagem, um recado final, né? Porque as pessoas, elas olham histórias de mulheres bem-sucedidas como vocês pra se inspirar, pra conhecer, pra aprender. Então, a ideia é sempre passar uma mensagem que vai ficar no coração, que vai fazer ela lembrar de vocês, é deixar uma marca, né? Então, qual que é essa mensagem? Eu acho que vem de encontro com o que eu comentei no início, assim, o que eu deixo de mensagem é: acredite no seu coração, no que Deus coloca no seu coração, e dê menos ouvido às pessoas. Não se sinta obrigada em agradar ninguém. Eu acho que o melhor que eu posso falar é isso. A gente não precisa agradar ninguém. Claro, a gente quer agradar o marido, a gente quer agradar, mas não fazer algo. Eu aprendi muito assim, que se custa a tua paz, tá muito caro. Então, quando eu comecei a medir isso, então, meça, está custando a minha paz, tá caro, eu não vou fazer. Então, faça. Meu maior conselho é isso, eu acho. É isso, eu acho ou não? É isso. Siga o seu coração o mais rápido possível, não deixa para depois. Muito bom, muito bom. Você? Então, eu acho que dificuldade vai existir sempre. Então, não espere as coisas fáceis. Não espere que vai ser fácil. Não espere que, mas fulano começou nessa área e já tá lá na frente. Não. Todo início é difícil. É sofredor, sim, porque a gente ainda não sabe, porque a gente tá se conhecendo, a gente tá aprendendo, a gente tá indo, né? Mas tenha foco, tenha disciplina e saiba escolher as pessoas certas para estar do teu lado. As pessoas que vão te motivar quando você estiver desanimado. As pessoas que vão falar palavras de consolo para você. E principalmente, como a Day falou, ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Quando você estiver triste, vai lá pro teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta. Tenho certeza que se você dobrar o seu joelho, se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, eu não sei o que fazer com isso. Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar o direcionamento. Ele vai levantar pessoas para falar com você. Eu não tenho dúvida disso, porque ele fez isso comigo. Então, ele vai fazer com você também. E não desanima. Força aí, porque você vai chegar onde você quer. Se a gente conseguiu, você também pode, né? Com certeza. Se alguém conseguiu, todo mundo pode. Todo mundo só pode. tem que estar disposto. A gente tem um tempo para eu contar um testemunho? Tem. Que tem a ver com o que a Grazi falou e com que a Josi falou e com o que tu falou ali do perrengue de passar. Eu acho que foi o maior perrengue. Eu tinha um trabalho muito importante para fazer no Rio de Janeiro. Imagina, ser sair daqui de Criciúma, contratado por um cliente do Rio de Janeiro, e os meus pais moram lá, né? Então eu ia de carro para passar uma semana lá. Quando eu cheguei em Imbituba, eu capotei o carro. E eu não tinha seguro e deu perda total. E eu me lembro que em nenhum momento eu fiquei triste por aquilo. Eu trabalho com carro, eu atendo a domicílio. Sem carro eu não tenho como trabalhar, né? E eu falei, não. Saí do carro inteira, normal, saí e fui falando já, não, Deus vai resolver. E chamamos o guincho e tudo mais. Em nenhum momento eu me desesperei, porque eu sabia que Deus ia resolver aquilo. E aí, resolvi ir para o Rio de Janeiro, fui de avião, deixei o carro num depósito de uma pessoa lá que morava e tinha um depósito. Coloquei o carro lá e fui. Todo mundo, não, mas tu não quer ficar e resolver o carro? Eu falei, não, eu vou fazer o que eu fui contratada para fazer. Larguei o carro lá, nem fiquei pensando que eu não ia ter carro para trabalhar quando eu voltasse. Eu falei, Deus, eu falo com Deus assim, eu falei, Deus, seguinte, amado, resolve enquanto eu vou trabalhar, porque eu não vou resolver. Dinheiro eu nem tenho, né? Mal pagava parcela nessa época, eu pagava parcela às vezes atrasado, tá? Ela lá no meu começo. Enfim, fui, trabalhei e, gente, o carro deu perda total, tá? Quando eu abri a minha maleta de maquiagem, não tinha uma paleta fora do lugar. Eu chego a me arrepiar, tá?
fora do lugar. O carro capotou, perdeu o carro. Então, imagina como ficou. E não quebrou uma paleta. Se tu derruba um negócio aqui, já quebrou, se espatifou todo, né? Então, já começa a força de Deus na nossa vida aí. Beleza, fui, trabalhei, voltei. O carro continuou lá, eu tentei fazer, o carro era da Julgasa, eu tentei pedir para eles se eles trocavam, como é que eu fazia, tentei negociar para diminuir as parcelas, porque eu perdi o carro, mas a dívida ainda existia, né? Uhum. Não tem essa, perdeu o carro, tua dívida é assim, eles não pegavam de volta, enfim, tô ferrada. Eu falei, Deus, tô mais ferrada ainda, então agora o senhor tem mais problema para resolver ainda, que eu não tenho como trabalhar e tenho que ter dinheiro para pagar. Enfim, e fui deixando na mão de Deus, fui falando, Deus, resolve, Deus, resolve. E às vezes quando a gente fala para orar para Deus, às vezes não é orações lindas, maravilhosas, com palavras mirabolantes, né? Eu só falei com Deus assim. E deu 30 dias, o cara onde estava o meu carro guardado falou assim, ó, ô Dai, chegou um cara aqui para almoçar com a mulher no domingo e ele é mecânico e ele quer comprar o teu carro pelo valor da quitação, ele vai arrumar para ele. Eu falei, tá. Ele me encontrou no outro dia, pagou, a dívida morreu. Nossa. Semanas depois eu fui no banco tentar comprar um carro, que era começo da minha carreira, eu não tinha tanto crédito assim. Quando eu tava indo tentar comprar um carro, eu falei, Deus, vai indo na minha frente e senta lá na mesa, porque eu não tenho crédito. Eu tinha um cartão de crédito com um limite bem baixo, imagina comprar um carro. Sim. Senhor, vai lá e já senta, né? Gente, pasmem, eu sentei na frente do gerente, ele falou assim, ó, que carro tu quer? Não, ele assim, qual é a tua conta? Tá. Que carro tu quer? Eu falei, não. Eu quero saber quanto é que tu vai me dar. Eu vou escolher o carro. Não, pode escolher o carro que tu quiser. Eu falei, não, moça, eu queria que tu me falasse quanto que tu vai me liberar pra eu poder escolher. Pode escolher o carro que tu quiser. Tá? Obrigada, senhor, tá? Fui, olhei o carro, pra não me estender muito, olhei um carro, liguei lá da loja. Ô, fulano, achei um carro. É assim, é tantos mil reais, blá, blá, blá. Passa pro vendedor? Passei pro vendedor. Deu 5 minutos de conversa, o cara veio com a chave. Aí ele falou pra ti, semana que vem lá assinar as coisas. Eu falei, tá, mas eu posso sair assim com o carro? Pode. Não tem que assinar nada? Não, semana que vem tu vai lá no banco. Era quinta, sexta era feriado, eu acho, não ia abrir o banco. Semana que vem tu vai lá e assina. Eu olhei assim a pegadinha. Não, gente, é Deus. Deus, ele usa as pessoas e ele arruma as coisas quando a gente confia nele. Esse foi um perrengue, bem perrengue, mas que serviu como um testemunho bem grande de Deus na minha vida. Nossa, muito bom. Lindona, vocês estão vendo, né? Cada conteúdo mais rico que o outro e a gente tá sempre aqui crescendo e aprendendo. Eu espero que hoje não tenha sido diferente, você tenha aprendido. E comenta aqui com a gente pra ver, né, o que foi mais que aprendeu. Vai lá, segue a gente nas redes sociais. Falem as redes sociais aí. A minha é Dai Feliciano Noivas, @DaiFelicianoNoivas. Ó, já fácil. segue lá, hein? É Dai normal, D-A-I Feliciano Noivas. Eu é Espaço Josi Marques, né? Espaco Josi Marques. E é só seguir lá, acompanhar o nosso trabalho. E o meu vocês já sabem, né? Mas eu vou falar de novo, é eu.Grazi Alves, segue lá também, que eu vou adorar te ver por lá. Agora chegou a hora do presente, né? Ai, gosto! Sério! Presente patrocinado pela editora Legado pra vocês. Ai, que legal! Sempre lembrarem de nós e da mulherada. Mentira! Gente! Uau. Olha aqui, eu não acredito, eu tava aqui só de olho. Show! Obrigada! Meu Deus! Eu que agradeço vocês, Obrigada. né? Terem um tempo de vocês pra poder Obrigada, estarem Grazi. aqui compartilhando com a mulherada que está ansiosa pra aprender, crescer. E o povo que acompanha porque realmente quer aprender, quer crescer e quer fazer a diferença, Com porque é pra isso que a certeza. gente cresce. Pra fazer a diferença. É isso Muito aí. obrigada pela presença de vocês. Obrigada, lindonas. Beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio.